fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sua presença. Nicoli, ontem nós tivemos a divulgação da pesquisa Datafolha relativa à disputa eleitoral aqui pela Prefeitura de São Paulo. E por esses números, Bruno Covas tem 47% e Guilherme Boulos tem 40%. Quando a gente vê ali em relação à pesquisa que foi divulgada uma semana atrás, um pouco mais de uma semana, né, no dia 19 de novembro, a diferença que era de 13 foi para 7 pontos. Dá para a gente projetar uma disputa acirrada no domingo, Nicoli? Provavelmente sim, seja uma disputa muito acirrada. E eu diria que o principal fator desse acirramento seja a pandemia, né? É importante a gente não deixar de destacar que há uma contradição entre o que o Bruno Covas tem dito a respeito da situação pandêmica e a realidade dentro dos hospitais, né? Tenho recebido informações de colegas médicos, enfermeiros, de que as UTIs a cada dia estão mais cheias, estão começando a faltar vagas nas UTIs, os EPIs também começaram a ser intensificados, as escolas estão cancelando, né, as aulas presenciais. Então, tudo isso vai revelando que talvez a gente tenha uma situação inédita em que o voto seja disputado passo a passo, né, voto a voto, mas acredito que muita gente deixe de sair de casa por conta da pandemia de fato, né? Segunda-feira, a gente não pode esquecer que já está agendada uma fala, né, tanto do Bruno Covas quanto também de Dória, a respeito da revisão e talvez do aumento das restrições de circulação de pessoas pela cidade. O que tudo indica, né, o Bruno Covas tem segurado essa informação e dando a sensação de que está tudo bem e estável, né, em termos pandêmicos, quando na verdade a realidade é outra, tudo isso para garantir a sua reeleição. Fora o fato de que a gente tem denúncias também sobre o vice de Covas, temos também denúncias, enfim, ontem mesmo a Marilu me mandou um vídeo, né, a respeito de vídeos que estão nas redes de distribuição de cestas básicas nas periferias, feitas por apoiadores de Covas, aparentemente, né, isso precisa ser investigado. Lógico que eu não vou cometer a blasfêmia e dizer que de fato ocorreu, mas obviamente que esses vídeos estão circulando e precisam ser apurados. Então, diante de tudo isso, né, o Boulos foi crescendo nos últimos dias e a tendência é que cresça mais, sobretudo porque o candidato que melhor soube usar a internet como um recurso de propaganda política foi Boulos. E fora o fato de que Boulos é uma figura que não está associada ao exercício das funções políticas em termos de ocupação de cargos, né? Se a gente observar nos últimos anos, tem recebido uma grande quantidade de votos, candidatos que estão à margem dos partidos. Boulos é um caso, apesar dele fazer parte do PSOL, ele tem todo um histórico político fora, enfim, dos mandatos. Assim como o Dória teve 4 anos atrás, assim como o Bolsonaro, apesar de muitas vezes eleito deputado federal, a gente não pode esquecer que Bolsonaro não teve um histórico de exercícios, né, de cargos executivos. Agora, Nicoli, você toca nessa questão da abstenção e quando a gente vê os dados do Datafolha por segmento, nota que entre os jovens de 16 a 24 anos, Boulos tem ampla vantagem, 61 a 27%, mas entre os que têm 60 anos ou mais, a vantagem é toda também de Bruno Covas, 61 a 28%. Os mais jovens acabam pesando menos, né? São 12% do eleitorado, enquanto os mais velhos são 23%. Mas existe justamente essa expectativa que muita gente, em especial os mais velhos, acabe não indo votar por conta desse cenário de pandemia. Isso, na sua avaliação, então, pode acabar sendo decisivo numa disputa que promete ser bastante acirrada, Nicoli? Sem dúvida, né? É o que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Paraná, com o estado como um todo, né? Os sistemas colapsaram, os governos não estão revelando a verdadeira situação, exatamente por conta das eleições. Mas segunda-feira, talvez nós vejamos já a falência, né, dos sistemas de saúde declaradamente anunciados pelos seus prefeitos, governos. Agora, outro dado que também é importante, né? Por que o Covas tem
maior quantidade de votos, de intenção de votos, entre pessoas com mais idade e o Boulos com menos. Isso revela, né, uma mudança de geração e de forma de acesso aos meios de comunicação. As pessoas com mais idade usam mais a TV, o rádio, os meios de comunicação tradicionais e, consequentemente, o Bruno, como teve mais tempo televisivo na rádio, ele consegue ter um poder de persuasão e convencimento maior do que o Boulos dentro desse segmento etário. Agora, os mais jovens se comunicam e têm mais acesso à informação através da internet. E isso justifica, em certa medida, por que Boulos tem uma maior quantidade de intenções de votos nesse público. Então, é interessante a situação que a gente está vivendo. E, provavelmente, as pessoas que devem sair para votar, digamos assim, com a consciência limpa, né, de que há uma menor possibilidade de um agravamento de uma eventual infecção com a pandemia, né, de Covid. Então, a tendência é que idosos tendem a evitar sair às ruas, né? Aliás, já há uma série de recomendações médicas a respeito, né? Como eu disse, as escolas estão cancelando as aulas, alunos estão sendo contaminados, professores também. Então, eu trabalho em vários lugares e todos os dias eu estou recebendo informações de colegas, alunos, ensino médio, ensino superior, professores que estão sendo contaminados, né? Então, se o governo de São Paulo, o prefeito, oficialmente não afirma o que está acontecendo de fato na cidade, pelo menos do boca a boca a gente sabe o que está acontecendo, né? E essa eleição também ela muda justamente por esse aspecto que você mencionou, Nicole, a questão das redes sociais, né? Elas já tinham sido importantes, em especial o WhatsApp, na eleição de 2018 e agora elas vêm para ficar mesmo dentro desse processo eleitoral. Sim, exatamente. Elas são, de fato, determinantes para o sucesso ou fracasso de um candidato político. Com a diferença de que, em 2020, podemos dizer claramente que os partidos ditos de esquerda aprenderam a usar a internet. E de uma maneira muito diferente dos partidos ultraconservadores, que foi o caso de Bolsonaro. Assim como o Trump nos Estados Unidos, né, em 2016, quando a internet e as redes sociais foram usadas em função de fake news, de distorções da realidade, enquanto que a esquerda não precisou mentir, apenas fornecendo dados, né, que estão dispostos na realidade, como quem é o vice-prefeito, o eventual vice-prefeito de Covas, toda a situação pandêmica, etc. Então, isso de fato faz com que a gente tenha um combate de narrativas, né? Algumas falsas, né, que é o caso das fake news, que, aliás, praticamente saíram de cena nessas eleições ou perderam protagonismo, né? As pessoas aprenderam a diferenciar uma notícia falsa de diferente, pelo menos a grande maioria, e mesmo quando acreditam numa notícia falsa, há outras tantas pessoas já vacinadas, anestesiadas e que já sabem alertar eventuais indivíduos sobre a veracidade ou não dessa informação. Então, nessas eleições a gente viu os partidos de esquerda, vereadores também, usando recursos tecnológicos, linguagens mais lúdicas, vídeos, sons, músicas, tudo isso angariar, memes também, e isso de fato trouxe um caráter de maior representatividade e afeição entre o eleitor e o candidato. Tá certo, Nicole. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado e bom final de semana. Bom final de semana também. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicole Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.